né, e inovação também, e hoje também como doutorando no curso, né, de modelagem e tecnologia para ambientes hídricos. Além disso, também sou diretor também lá do campus Itaboraí e tenho o prazer de contar com o auxílio de um colega também nosso aqui da instituição, que é o Thiago, que está aqui, e daqui a pouco vai falar um pouquinho com vocês. Mas antes de entrar no assunto, vamos só fazer uma regressão um pouquinho no tempo, né? O assunto hoje vamos falar sobre tecnologia, sobre inovação, falar sobre inclusão digital. Então, muitos assuntos vamos discutir aqui daqui a pouco, tá? Para iniciar, vamos só dar uma viagemzinha para entender em que ponto nós estamos hoje, tá? Hoje nós podemos dizer que estamos, se você me permitir, eu vou sair um pouco do espaço Cicerone e vou para o espaço do... Tá bom? Mais à frente, pode ser? Vocês incomodam ou não, né? Pode ser assim? Gente, pode falar comigo, tá? Vamos fazer aqui muito chato. Pode ser assim, gente? Isso, valeu. Bom, que aí fica um pouco mais fácil, eu posso transitar no meio de vocês e fazer como, não como o Cicerone da noite aqui, mas como também um dos apresentadores aqui de uma dessas palestras. Para começar um pouquinho, a gente começa dali. Primeira Revolução Industrial. Gente, nós passamos por um momento agora, um momento disruptivo. Na verdade, daqui a algum tempo, não muito, todo isso que nós vemos hoje como trabalho não vai ser mudado, já está mudando, na verdade. Eu não sei se você parou para pensar um pouquinho, mas todo mundo aqui está com o celular na mão, o smartphone na mão, e pensar em quanta coisa, quanta tecnologia está embutida nesse celular, nesse smartphone que vocês usam. O pessoal um pouquinho mais antigo do que eu, né, que o PRDV vai chamar um pouco de migrante digital, é o que sai lá do papel e que hoje transita e consegue utilizar todo esse espaço no meio digital. E tem nossa garotada que está ali, totalmente envolvida em cima de games, que pega o celular na mão, nossos bebês que já nascem mexendo no tablet, que são exatamente esses nativos digitais. Já nascem na tecnologia e sabem usar a tecnologia, talvez mais do que nós. Então, pode ser ativo que eu, né? Cabelo branco, então, toda essa parte. Mas tudo isso teve um motivo de ser. E esse motivo de ser começa lá no passado, muito tempo atrás, quando o ser humano ainda cultivava a terra, lá no arado, na mão, tudo mais. E em determinado momento, alguém falou que conseguiria produzir mais e fazer mais com menos tempo e melhorando os processos de produção. E aí nós estamos, então, lá entre o século XVII e o século XVIII. E uma coisa interessante de pensar, século XVII e XVIII, a gente vai ver que isso acelera cada vez mais, por isso que a Revolução 4.0 acontece agora. Século XVII e XVIII estava ali o pessoal ali. Aquele pessoal, vamos pensar no pessoal que produzia algodão. Pronto, algodão acho que é um bom exemplo. O pessoal que produzia algodão, produzia a roupa que a gente usa, ou melhor, que usava uma época, pegava aquele algodão, plantava a semente, tirava a semente, debulhava o algodão, depois fiava o algodão, virava o tecido e depois conseguia fazer alguma troca através de escambo. Olha que coisa engraçada. As pessoas não estavam pensando ali no lucro, mas pensando simplesmente em conseguir manter a subsistência. Assim vai para o algodão, assim vai também para quem plantava a cenoura, o arroz, o tomate e tudo mais. Em determinado momento, começou a ter o excedente, né? Então, vamos pensar lá a casal de história que a gente teve. Nasce a classe burguesa, começa a ter o domínio do meio de produção, para depois poder repassar um pouco adiante. É nesse momento que o cara começa a pensar em como consegue produzir mais. Começa a ter a tecnologia para isso, né? Quando fala tecnologia, a gente não pensa em coisas aeroespaciais. Na tecnologia, dependendo da época, pode ter sido uma enxada. Uma enxada foi uma tecnologia criada para poder arar o campo. Então, ali, naquele momento ali, pensou-se, então, começou a produzir força através de energia, através de quê? Através da queima do carvão, ou através mesmo também de energia hidráulica. Aí começamos a ter as primeiras máquinas, que aquele camarada que plantava o algodão e debulhava lá na mão, ele começa agora a ter máquinas para poder fazer isso. E começa a fiar, naquele momento, até os fiadores, ele começa a trabalhar, produzindo mais com menos força. A inteligência humana é uma coisa impressionante. Então, foi o primeiro marco da primeira revolução. Eu ia falar para o Thiago passar, porque eu estou bem tocando a mão, Thiago, mas enfim, vou passar aqui, vamos lá. Aí a gente entra na segunda revolução industrial. Falei com vocês, a primeira acontece entre o século XVII e XVIII. A segunda acontece já no século XIX. Olha como diminui o tempo da evolução da tecnologia. Aí já começa a pensar ali, e não mais em máquinas a vapor. Máquinas a vapor, lembra daqueles filmes de Bang Bang, que entra aquela locomotiva, aquela fumaça rodando? Primeira. Aqui já começa a pensar agora no uso de combustíveis fósseis. O cara começa a usar o combustível para poder produzir. Já muda muita coisa. E ali já começa a ter um outro elemento importante: energia, eletricidade.
Não mais agora energia mais eólica ou energia a carvão. Nada disso, não tem mais queima. Agora o cara produz eletricidade e começa a produzir com muito mais facilidade. Aí começa aquelas grandes máquinas. Eu tive a oportunidade de ver agora nesse final de semana, quem não viu, sugiro que acompanhe lá no cinema assistir, um filme chamado Oppenheimer, tá? Que vai um pouquinho daquilo ali. A gente vai ver que depois da Segunda Grande Guerra, começa a haver uma grande evolução naquele momento de precisamos produzir mais, precisamos ter mais, precisamos ter mais energia. Então, tudo começa no ponto da Segunda Revolução Industrial. Aí passamos, então, nesse momento, mais um pouquinho de tempo, na Terceira Revolução Industrial. Lembre-se que eu falei, tá? A segunda acontece ali em meados do século XIX, finalizando, chegando já no século XX. Quando a gente está na Terceira Revolução Industrial, a gente pensa em que agora? Agora tudo se transforma. Temos ali, o que eu costumo dizer, quem é da área de informática e inovação aqui, uma grande invenção que quase ninguém comenta sobre isso, a invenção do transistor. Se hoje você tem um celular na mão trabalhando aí, é porque alguém em algum momento descobriu que aquelas válvulas enormes que constituem os primeiros computadores, agora não precisa mais daquele trombone todo para ter o estado 1 ou 0. Você precisa de um negócio pequenininho, que é um transistor que vai ser aquela possibilidade depois de ter o chip, que é que vocês usam o tempo todo dentro dessas maquininhas na bolsa de vocês. Mas não só isso. Aí você vai ter ali, nesse momento também, a parte da engenharia, né? A engenharia do seu corpo. Então, começa a pensar agora na parte da biologia, quantos avanços que tivemos nesse período. Também a energia nuclear. Lembra que eu falei lá no Oppenheimer? Foi exatamente aquilo ali. O cara descobriu então, que dividindo o átomo, fazendo uma fusão, fissão atômica, consegue ter uma gama de energia enorme, porém nociva, perigosa. Interessante que o filme existiu, interessante que assista, tá? Então, chegamos na Terceira Revolução Industrial. E agora a gente passa por um momento em que, olha, começamos no século XVII e XVIII, passamos para o século XIX, e já agora, de meados do século XX, a Terceira Revolução. Olha como o tempo diminui. E antes mesmo agora, dentro do século XXI, no início do século XXI, nós chegamos, então, à Quarta Revolução Industrial. Por isso que eu digo que é uma ruptura, porque a velocidade dessas revoluções ou evoluções, eu digo que é uma evolução, que é um passo a passo. A velocidade disso se transforma cada vez mais rápido. Hoje, um exemplo básico aqui. Todo mundo aqui usa mídia social, certo? Ou o Instagram, ou o Facebook, é um monte de coisa que vocês usam. Os dados que vocês usam não são de graça. Às vezes estão usando o aplicativo pensando que aquilo ali é uma coisa. Não, eu estou usando isso aqui, não pago nada. Você está pagando. Você paga porque você agora virou produto de mercado. A sua escolha, o teu querer, a manipular o teu querer é uma escolha de mercado também. Quantas e quantas vezes você não está com, hoje em dia, ou quem usa um iPhone, ou quem usa um Samsung na mão, está por perto falando alguma coisa, alguém já viu aquela vez que aparece a mensagem no telefone, sem você ter pedido nada para o assistente, nem do Google, nem do iPhone? Aí, daqui a pouco, do nada, aquela mensagem começa a cair lá no teu e-mail ou começa a aparecer propaganda para você, sem você saber por que está aparecendo a propaganda. São os seus dados que estão sendo vendidos. Você, hoje em dia, vende seus dados sem saber disso. E por isso que é tão perigoso, mas também é um desafio. Na semana passada, eu tive a oportunidade de participar de uma formatura de uma turma nossa, de São João da Barra. E o nosso reitor, ele comenta muito sobre isso, sobre toda a parte da Revolução Industrial. E ele comenta uma coisa que é básica. Nós passamos agora por um momento em que isso é um momento de escolhas. Aquele humanoide ali, pensante ali, não pense você que ele é coisa de filme. Daqui a 15, 20 anos, nós teremos. Na verdade, já temos assistentes digitais que fazem tudo para a gente. Google, agenda para mim o alarme que daqui a pouco eu preciso acordar. Google, me traça a rota para poder sair de casa ou voltar. Quem consegue sair de casa hoje sem o celular? Quem consegue ir para algum lugar sem usar o GPS? Quem dirige aqui sabe disso. Qualquer lugar que você vai, você precisa ter ele na mão. Sabe por quê? A gente está produzindo muito. Não fomos feitos para isso, tá? Somos uma máquina biológica. Não fomos feitos para isso, nós estamos produzindo muito. E ninguém está perdendo mais tempo. Antigamente você tinha à tarde para sair e localizar aquele lugar que estava indo. Então, eu vou sair de tarde, posso perguntar a um vizinho, chego na rua. Hoje em dia, você quer ir na casa de alguém e voltar porque tem alguma coisa para fazer em casa, alguma coisa de trabalho pendente, ou é um filho que está ocupado que você dá atenção. E cada vez mais esse aparelho do bolso, viramos escravos desse aparelho. Enquanto eu estou falando aqui, tem um monte de gente olhando para o aparelho. Isso que é engraçado, tá vendo? Como um escravo do aparelho. Então, Tiago vai entender. Escravo do aparelho mesmo. Você precisa olhar ele para saber o que está fazendo. Exatamente. Então, o assistente já está ali. Aquele assistente humanoide ali não é ficção. Daqui a pouco nós vamos chegar para um passo que vai ter alguém do lado. Mas a escolha vai ser nossa como seres humanos, como sociedade. Nós teremos ele como um assistente ou como um substituto do trabalho humano.
Se pensar como substituto do trabalho humano, ele vai fazer muito melhor e mais rápido. Quem teve a oportunidade de usar o chat GPT, essa versão que lançaram agora, já viu isso. Uma redação que você demora para fazer uma redação em 1 hora, 30 minutos, ele faz em alguns segundos uma redação completa para você. E faz sentido a redação. Pensem nisso. A decisão é nossa de querer ele como assistente ou como usando o posto de trabalho. Agora, além disso, uma coisa que tem que pensar também para essa revolução que vamos passar agora é exatamente e o meio ambiente como ele fica com relação a tudo isso. Quanto mais processamento gasta, mais energia gasta, mais consumo do meio ambiente. Como é que nós vamos lidar com isso? Aqui, na verdade, o evento não vai trazer resposta, mas vai trazer dúvidas ou maneiras de pensar. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Então, vamos dar início, estamos dando continuidade a essa abertura do nosso evento. Eu gostaria de chamar, então, as pessoas que vão auxiliar nesse momento aqui. Eu vou chamar um por um aqui, pode levantar a mão. A gente vai montar uma mesa, tá, gente? Mas vamos fazer uma coisa inovadora. Em vez de montar a mesa, levanta uma pessoa saber quem é quem, tá bom? Temos aqui presentes, então, falar com a gente o Alan Campos. Uma salva de palmas para o Alan. O Adriano Coutinho também aí. O Tiago Nunes, presente do meu dia. Uma participação, olha essa tecnologia boa, né? Também faz coisa boa. Participação virtual à distância do Geraldo Coelho, uma salva de palmas para o Geraldo Coelho, que é e para dar continuidade, então, nesse momento, vocês estão cansados de me falar já, né? Rodem fala para caraca, então vou sair, vou sentar um pouquinho. Vamos chamar, então, aqui o Adriano Coutinho, Tiago Nunes, que é desenvolvedor de software, pesquisador e diretor de pesquisa e inovação do IFE, que vem falar um pouco com a gente aqui sobre educação, sobre energia digital e tudo mais. Salve de palmas para o Tiago. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valdeir. Uma grata surpresa encontrar o Valdeir na organização. Não sei se está. Encontrar o Valdeir na organização do evento e também parabenizar o Luiz Maurício e toda a equipe por estar trazendo conhecimento a respeito da tecnologia, popularizando a tecnologia e inovação, né? E principalmente mostrando que a tecnologia pode ser uma ferramenta de transformação para todos nós, né? Para as nossas vidas, para melhorar nossa qualidade de vida, nossa qualidade de trabalho. Tem os seus desafios, tem os seus problemas, como o Valdeir já mencionou aqui, tem as escolhas que nós temos que fazer sabiamente, mas o fato é que a tecnologia acabou sendo uma grande parceira das nossas vidas, né? E quando não controla a gente, quando a gente mantém o controle sobre ela, então ela, de fato, nos auxilia e muito, tá bom? Beleza. Eu vou passar aqui. Então, pessoal, esse papo que eu vou conversar com vocês aqui hoje, né? Eu acho que todo mundo já ouviu em algum momento falar sobre a inteligência artificial, né? Pegando o gancho do Valdeir, a gente não combinou, né? Mas o meu assunto é, de fato, inteligência artificial. O que eu quero conversar com vocês? Principalmente, apesar da histeria, tem muita gente falando, tem aqueles lá, colegas meus, professores lá do IF Guarulhos, uns querem proibir, outros querem usar, outros não sabem o que está acontecendo. Então, como é que a gente se posiciona em relação a essa quarta revolução que o Valdeir está falando? Como é que a gente pode tirar vantagem disso de alguma forma? Eu já adianto que eu não tenho resposta. Se vocês me perguntarem, você acha que vai ser legal o futuro ou acha que vai ser as IAs vão dominar e vão, né, botar a gente para vegetar? Olha, eu não sei. Eu não sei realmente. Tenho algumas preocupações. Tento, às vezes eu transito, às vezes sou mais otimista, às vezes sou mais pessimista um pouco. Mas o fato é, até que os cenários catastróficos, se acontecerem, aconteçam, como é que a gente usa para tirar alguma vantagem disso, né? Eu acho que essa é a questão principal. A gente vai falar um pouquinho sobre os riscos também, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso papo, tá? Basicamente, por que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Por que as pessoas andam falando tanto das IAs? Eu que cresci vendo
O Exterminador do Futuro, Matrix, né? Blade Runner. Então, assim, eu não sei quais são os filmes que tocam muito no assunto da IA atualmente, mas, né, quem cresceu na década de 90, até um pouquinho depois, cresceu vendo tudo isso, vendo as IAs dominando, botando a gente para vegetar, né, fazendo a gente de bateria, como no filme Matrix mostra isso. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso também, né? Vamos falar um pouco sobre os modelos generativos, que é o próprio chat GPT. Levanta a mão aí que já vou falar em chat GPT, só para ter uma ideia. Né? Beleza, já, Tânia? Isso, todo mundo, né? Lá no IFE a galera, né? A galera fala bem. Tem professor de história usando, que é uma coisa que eu acho incrível. Né? Mas tem seus perigos. Beleza, e como é que a gente pode utilizar para ter vantagem? Ah, pessoal, apenas um pouquinho da minha experiência. Eu me chamo Thiago Muito, sou professor, igual daí, né? Fez a introdução lá em Nova Guarulhos, mas antes de virar professor, eu fui programador. Então, descobri que a esposa do Adriano trabalha num laboratório lá da PUC-Rio, que é praticamente irmão do laboratório que eu trabalhei, né? Uma coincidência bacana. Segunda coincidência muito bacana aqui do evento. Mas eu trabalhei como programador numa empresa chamada Webjet, eu controlava ali, fazia o controle das manutenções das peças das aeronaves da Webjet, né? Infelizmente, a Webjet ela acabou sendo desmantelada, não por minha causa, pelo amor de Deus, né? O sistema funcionou bem, um avião caiu, porque a empresa realmente foi mal administrada e aí a Gol comprou e desmantelou. Depois disso, eu também na área de aviação tenho uma grande paixão minha, né? Saber como é que funciona os aviões, quais são os equipamentos novos aqui. Então, foi um privilégio trabalhar. Aí eu trabalhei no sistema de auditoria de helicópteros da Petrobras, né, na frota, através de uma empresa chamada Air France. Depois eu fui me aventurar nesse ramo de empreendedorismo e inovação, né? E aí desenvolvi meu próprio aplicativo, cheguei a lançar em São Paulo, isso foi em 2013, e em 2014 eu acabei desistindo dessa ideia para assumir no concurso do IFE, mas eu não acreditei mesmo que ela ia para frente, não. Eu acho que a gente ia quebrar a cara feio. Então, né, já que tinha o IFE que eu pulei antes, fora do barco. Depois acabou realmente acontecendo. Né? Mas era um aplicativo até bacana para, né, exposições, enfim. Né? E aí, já seguindo a carreira acadêmica, como professor, eu trabalhei com inteligência artificial, basicamente processamento de linguagem natural, que é ensinar um computador a interpretar texto, tirar informação ali de texto que a gente escreve. E então tive o doutorado já, eu tive o privilégio de ter esse projeto, que foi um ambiente de análise de dados, exploração de informação, ter sido financiado pelo primeiro programa de financiamento à pesquisa da Google na América Latina. Hoje já tem mais de 10, o programa já está com 10 anos, né? E só expandiu. Começou com o Brasil, com a gente lá, e hoje já, né, pega a América Latina inteira. Então foi um grande privilégio ter trabalhado. Esse é um pouco da minha trajetória, tá? E aí, ultimamente, eu tenho me dedicado muito à tecnologia da educação. Eu tenho sido fazendo muita paixão, né, e trabalhando com tecnologia da educação, porque eu acredito que a educação é, de fato, onde a gente consegue impactar a vida, é onde a gente consegue mais impactar vidas e transformar vidas. Então, eu uso os conhecimentos que eu adquiri nessa trajetória toda, desenvolvi meu ambiente próprio de aprendizagem, né, que utiliza as IAs. Na verdade, né, tem uns truquezinhos ali que eu uso, umas salvaguardas para não deixar o pessoal facilitar muito a vida dos alunos, né? Mas as IAs estão auxiliando como se fosse um monitor virtual ali para fazer as atividades, tá? Então, ela me ajuda muito, dá feedback para os alunos automaticamente, né? Ajuda, tem um chatzinho para os alunos tirarem dúvida, e aí eu vou mostrar um pouquinho como isso funciona para vocês. Está disponível, tá? Aprenda fazendo.net. Quem quiser acessar, se inscrever. Todo o meu material de aula está disponível lá e tem essas funções gratuitamente para vocês, tá bom? Então, dê uma conferida lá, porque é um material bem legal. Beleza, pessoal. Então, apenas uma brincadeira aqui que eu coloquei, né? Mas olha só.
Eu peguei aquela época lá, ó, a gente fazia trabalho de escola, indo para o Palácio da Cultura, combinando trabalho em grupo, sentando numa mesa, pegando recorte de jornal, tirando o xerox, e então a gente fazia uma cartolina e apresentava. Acreditem, isso era verdade. Pessoal mais novo, era assim que a gente fazia trabalho há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, tá? Walter chegou a fazer também, né? Muito disso, né, Walter? Né? Aqui no Liceu, estudei no Liceu, e a minha também. Enfim, depois disso chegou o Google, né? Aí já foi no início dos anos 2000, e aí os alunos já poderiam pesquisar conteúdos na web, uma web infinitamente menor do que a que a gente tem hoje, né? Exabytes de informação. Disso chegaram as ferramentas colaborativas, aí veio a rede social, aí veio o Instagram, aí vieram os grupos, hoje os grupos do WhatsApp, os alunos mandam lá as questões, ó, professor, né, tá passando essa questão aqui, como é que a gente responde? Aí o grupo inteiro. Então, há uma colaboração, ferramentas que ajudam na colaboração, isso aqui já veio na web 2.0, tá, ainda dá, né? Então, veio da web 2.0, essa parte social, e hoje a gente já está aqui, ó, né? Você está fazendo suas atividades, seja trabalhando, seja estudando, seja produzindo conteúdo, seja escrevendo e-mail, e você tem um bracinho robótico inteligente te ajudando nessas tarefas cognitivas, né? Então, basicamente se a gente for pegar um aluno fazendo atividade, né, ao longo dos anos, é mais ou menos isso. Mas o que de fato é uma inteligência artificial? Eu sei que há controvérsias, né? Se vocês procurarem os vídeos de Miguel Nicoleles, ele vai falar que não é nem inteligência nem artificial, mas aqui, para efeitos de entendimento nosso, o que é uma IA? Né? Aí a gente surge a pergunta, o que é ser inteligente? Né? Então, por exemplo, não sei, mas o meu pendrive ele é inteligente, né? O meu HD é inteligente, o meu cachorro é inteligente, uns acham que sim, outros que não, né? Enfim, então, há uma discussão. Mas essa definição que eu achei muito interessante do livro de Introdução à Psicologia, né, na versão, primeira edição canadense, diz o seguinte, que inteligência é o seguinte, quando você pega a tua experiência, aquilo que você aprendeu, né, pega o teu conhecimento, combina